Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar nossa meditação com o Evangelho de São João, ainda no capítulo 16, e hoje versículo 20 a 23. E aqui o próprio Deus consola os discípulos. É Jesus que fala que a tristeza dos discípulos iria se transformar em alegria. Apesar do momento de escuridão, eles seriam iluminados. E ontem eu falava para vocês a respeito destas interpretações que alguns padres da igreja fazem a respeito deste evangelho. A princípio, Jesus está falando sobre sua morte, se despedindo dos discípulos, mas que em breve os discípulos veriam nosso Senhor. Mas eles ainda estavam confusos, e Jesus fala a respeito do Espírito da verdade. O mundo teria alegria, mas os discípulos tristeza. Como entender isso? Somos sabedores que por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sofremos, passamos por perseguições, incompreensões, quando abraçamos a cruz. Mas vale dizer que o sofrimento chega para todos nós de algum modo, como tem acontecido agora em Rio Grande do Sul e em tantos outros lugares. Talvez você que esteja me escutando esteja passando por algum momento difícil, por alguma dificuldade ou tribulação. E neste momento, com os discípulos no cenáculo, ali na última ceia, Jesus compara a dor de uma mulher angustiada por causa da sua gravidez. Mas quando o filho, a criança, vem ao mundo, ela se alegra. E assim Jesus diz, como está escrito no versículo 22, agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. A alegria de Deus é diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo é passageira, é momentânea, é fugaz, mas a alegria de Jesus é verdadeira, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Daí a importância de permanecer com Ele, de estar com Jesus, de buscar ser fiel e perseverante, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. A recomendação de Jesus para os discípulos é que eles não ficassem desanimados. Ao experimentar a tristeza e o desprezo, provas pelos quais é preciso passar para chegar à alegria definitiva. Vejamos a vida de Jesus nos anos de sua missão, dos 30 anos em diante, como ele incomodou por causa das boas obras, dos seus ensinamentos. E ainda hoje esta palavra é vida e deve suscitar em nós a conversão, a mudança de vida. Agora, como os discípulos, não estamos entendendo o porquê de tudo isso, mas que sejamos fiéis. Veja São Pedro, ele andou com Jesus, mas foi covarde. Ele foi reconhecido como discípulo de Jesus, mas negou, chorou amargamente o seu pecado. Veja Lucas 22, 54 a 62. Mas depois da experiência com o ressuscitado, com a vinda do Espírito Santo, veja o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6. Ele louva
a corajosa atitude dos primeiros cristãos. Ele diz: por isso exultais, ainda que agora, por pouco tempo, tenhais que ser entristecidos por todo tipo de provação. Veja só, um outro Pedro, renovado pela graça de Deus, estimulando seus irmãos na fé, que não desanimasse, que não desistisse de nosso Senhor Jesus Cristo por causa das tribulações, perseguições e dificuldades. E Jesus, como eu disse anteriormente, vai usar esta comparação com a mulher que ela sofre para dar à luz, mas vem uma vida nova, e ela sabe disso. Esta imagem é bem expressiva e tem a força de evocar momentos destacados da história da salvação. Nós saímos da escravidão, do pecado. Quando fomos batizados, recebemos a graça santificante para viver a vida nova em Cristo por meio da fé. Também nós nos sentimos olhados por Cristo ressuscitado. E cada um de nós, batizado, você que me escuta, você que é católico ou não, podemos experimentar as provas da dor, do sofrimento, mas não queremos que nada nem ninguém nos roube a alegria. A alegria que vem do próprio Deus nos fortalece, reanima as nossas forças, mesmo diante das tribulações da vida. Por isso Jesus insiste: permanecei no meu amor. Este amor de Deus, que é o Espírito Santo, que derrama sobre nós os dons, por exemplo, o dom da fortaleza, nos ajuda nos momentos de tribulação para enfrentarmos este mundo. O mundo que muitas vezes rejeita Deus, que não acolhe, que de fato vira as costas para o ressuscitado. Assim sendo, meus amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes que me escutam através deste nosso canal, Padre Erivaldo Maria, sabemos que há coisas que afligem o nosso coração. Por mais que supliquemos a Deus, nunca conseguiremos entender. Algumas pessoas até se revoltam contra Deus diante de certas angústias, sofrimentos em sua vida. E é um mistério. Não entendemos. Caminhamos pela fé. São realidades que extrapolam a nossa limitação física e até mesmo a nossa percepção do sobrenatural. Uma delas é a partida de alguém que foi chamado por Deus. Neste Evangelho, no entanto, Jesus nos dá a garantia de que haveremos de vê-lo outra vez e que um dia nós não precisaremos perguntar nem questionar mais nada, pois tudo nos será muito claro e transparente. É a certeza da nossa fé. Por isso ensina São Paulo: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Por isso a palavra não deve chegar a nós como uma literatura, um livro qualquer que a gente esteja lendo para dizer que aprendeu capítulo, versículo. Não, esta palavra deve confrontar com a minha vida, deve me fazer inclusive perguntar: eu acredito de fato na ressurreição, na outra vida? Porque nós corremos um risco de sermos materialistas, de acreditarmos apenas que existe esta vida. E mesmo sendo católicos, nós corremos este risco. Então esta palavra deve provocar, deve nos questionar, nos confrontar com a nossa própria existência. Senhor, eu creio que um dia estarei contigo. Somos cidadãos do céu, mas eu preciso de fato corresponder aos apelos de nosso Senhor. E é o momento também de nos perguntar como eu tenho vivenciado o meu ser cristão, eu como católico, quais são minhas atitudes frente a certas situações da vida. Como eu entendo esta palavra de Jesus?
de vê-lo novamente, de estar com Ele? Será que eu tenho de fato correspondido, praticado a sua vontade? Porque Jesus vai dizer: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Por isso, meus irmãos e irmãs, este é mais um motivo para que tenhamos esperança na ressurreição e na nossa participação da vida dos santos e dos anjos que já contemplam a Deus. Muitas coisas agora nos parecem sem propósito, sem sentido e ambíguas, como algumas pessoas chegam até a se questionar: vale a pena viver, trabalhar? Qual é o sentido da vida? No entanto, a fé em Jesus nos leva a crer, mas não uma fé sentimental, mas uma adesão de alguém que não fala da boca para fora, porque João inclusive diz que a nossa religião não deve ser só de boca. E Jesus vai advertir: vós me honram, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nossa, essa palavra é tão forte e deve, repito, nos questionar, porque chegará para aqueles que creem o dia da vida plena, para aqueles que levarem a sério seu propósito de vida cristã, que não desanimaram, que um dia conheceram o nosso Senhor, tiveram a experiência com Ele. Certamente você que me escuta, e o que você tem feito para cultivar esta graça de Deus em tua vida? Estamos todos sujeitos a quê? Às instabilidades da nossa existência humana. Ficamos tristes quando alguém parte, ficamos confusos, perdidos, quando não acontece o que prevíamos. Gememos sob o peso dos nossos fardos, e Jesus vem nos dizer que é preciso que tudo isto aconteça para que um dia nós entendamos tudo. Qual tem sido a nossa tristeza hoje? A tristeza de hoje transformar-se-á em alegria, é a garantia de Jesus. Amanhã, e isto é motivo de esperança para nós. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas existe o agora. E não perder a nossa esperança em Deus. Façamos desta palavra neste dia nossa oração, porque o caminho da vida é estreito, o caminho da salvação, e diz Jesus que só os violentos conseguirão alcançar, entrar. A Escritura, as Sagradas Escrituras, diz que apenas um pequeno número encontra o caminho estreito que conduz à vida, e que nos devemos esforçar para entrar no caminho estreito, porque muitos não conseguirão, ou porque não tiveram fé, ou porque não quiseram de fato aceitar, acolher. Por isso, somos convidados a dominar os nossos vícios, sobretudo os mais perigosos, porque o nosso coração muitas vezes continua repleto de desejos e às vezes desordenados, e é preciso colocar ordem na casa, é preciso de fato contar com a graça de Deus. São Basílio Grande disse: não nos podemos aproximar do conhecimento da verdade com o coração inquieto. E quantas pessoas inseguras, com medo, angustiadas, vinde a mim, diz Jesus, vós que estáis com o coração inquieto, fatigados, e eu vos aliviarei. Por isso devemos esforçar para evitar tudo que agita o nosso coração, tudo que é causa de falta de atenção, de superexcitação, tudo que desperta as paixões ou nos torna ansiosos. Na medida do possível, devemos nos libertar do barulho, da agitação e da inquietação que se produz por objetos sem importância.
Pois quando servimos ao Senhor, não nos devemos inquietar e agitar por muitas coisas, mas lembrar sempre que uma só é necessário. Para tomar banho, por exemplo, é preciso despir-se. O mesmo acontece com o nosso coração. Ele deve ser libertado de todos os revestimentos exteriores deste mundo, para que possa ser atingido por aquele que deve purificá-lo. Assim é também com a virtude salutar e vivificante do Espírito Santo. Portanto, deves despir-te. Recusa a ti mesmo, mas sem que seja excessivamente visível tudo que causa gozo e prazer, bem-estar e distração. Tudo que diverte ou satisfaz aos olhos, aos ouvidos, ao paladar e aos outros sentidos. Mateus 12:30 nos ensina: quem não está a meu favor está contra mim. O mundo, diz São Macário do Egito, é a cortina de chamas que circunda o coração e fecha o acesso à árvore da vida. O mundo é tudo aquilo a que estamos apegados e o que nos traz satisfações terrenas. É o que em nós não conhece a Deus. De tal maneira que nossos desejos e impulsos, amados irmãos e irmãs, fazem parte do mundo. Santo Isaac, o sírio, enumera-os: atração pelas riquezas, propensão a acumular e apropriar-se de todos os tipos de objetos, inclinação para os gozos sensíveis, desejo de ser objeto de honras, de onde procede a inveja, desejo de dominar os outros, de se fazer escutar, orgulho da glória e do poder, preocupação por ser admirado e amado. Quantas pessoas têm essa propensão ao pecado, por exemplo, como uma pessoa narcisista? Sede de louvores, querendo aparecer, se envaidecer, preocupação com o bem-estar do corpo. Como certa vez uma pessoa me disse: padre, eu passo 3 horas numa academia, veja só. E qual é o tempo que dá para as coisas de Deus? Quanto tempo você, por exemplo, fica diante do Santíssimo Sacramento? Quanto tempo você reza o seu terço ou você não reza? Quanto tempo você é capaz de ficar numa missa para rezar com atenção? Quanto tempo você tem dado a tua oração pessoal mesmo, durante o dia ou à noite? Você já comparou com o tempo que você fica, por exemplo, no celular, navegando? Compare. Veja quanto tempo você dá para cada coisa. São essas más inclinações que vão, na verdade, ofuscando a graça de Deus em nós, tornando-nos cegos. E todas essas coisas provêm do mundo. Elas se associam contra nós para nos enganar e nos conter em pesadas correntes. Por isso nos ensina Tiago 4:4: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ninguém pode servir a 2 senhores. Peçamos a graça a nosso Senhor para que a gente suporte as tribulações, as provas da vida, porque se suportares essa prova, agradece a Deus que te deu força. Se por outro lado sucumbires, ou seja, se você fraquejar na fé, levanta-te. Levanta-te prontamente, pede perdão. Vá ao confessionário, diz a ti mesmo: o que tenho é o que mereço, pois a própria queda foi a tua punição. Não te esqueça do Senhor, que a gente de fato abrace verdadeiramente essa causa, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos lembrar que enquanto estamos aqui não entendemos ainda muito bem as coisas,
Mas Jesus diz no versículo 23 de hoje do Evangelho: naquele dia não me perguntareis mais nada. Naquele dia, no dia do Senhor, no dia que iremos ressuscitar, quando estivermos na glória, com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos. Mas enquanto estivermos aqui, vamos peregrinando, vamos mantendo a nossa fé, vamos praticar boas obras, vamos ser luz, ser sal, é o que Jesus nos pede. Que Deus possa abençoar a tua sexta-feira. Hoje, dia de abstinência de carne, dia de olharmos para o crucificado, meditarmos na sua paixão, rezar com o coração para que possamos unir a nossa vida à paixão de Jesus. Com nossas alegrias, com nossas dores, recebe, Senhor, a nossa vida, o que temos e somos, para a glória de Deus. Que assim seja. Amém. Te desejo muita paz, bênçãos em tua vida e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Boa e santa sexta-feira para você e família. Salve Maria!